tarde a todos. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Senador Exalci, obrigado pela oportunidade. Senadora Margarete Busetti, sempre muito preocupados em buscar os números, os dados. E eu trago aqui hoje vários dados reais de empresas a partir do processamento do SPED. Eu sou sócio de um escritório de contabilidade, além de ser tributarista, então a gente vive as dores do dia a dia, não é, senador? Daquilo que nós precisamos colocar nas obrigações acessórias, da efetividade das notas fiscais, daquilo que vai para a apuração, mas também vai para o caixa, para a conta da empresa, para ela pagar e para ela arcar com tudo isso. E vou mostrar aqui a vocês, nós fizemos a análise com 837 empresas da nossa base, olhando para o SPED e para os documentos fiscais. Então, NFE, CTE, NFSE, faturas das mais diversas. Essas empresas hoje faturam ao ano 470 bilhões de reais. Então isso é uma base bastante representativa. E aqui já destacar a vocês que a alíquota não é o mais importante da análise. Não é? Para quem estiver nos acompanhando, inclusive, vale destacar que o mais crítico de fato é como nós vamos olhar para a base da tributação. Estamos falando muito da alíquota, mas a base vai interferir brutalmente. Nós fizemos essa análise olhando para o PLP 68, obviamente, nós precisamos fazer o cálculo correto de impactos. E isso, Bernardo Api nos ajudou bastante, não é, senadora Margarete, em muitas oportunidades que estivemos com ele, de dizer para nós o seguinte: os preços de compra nós precisamos tirar a tributação em cadeia. Então, quando esse equipamento foi comprado, ele foi comprado de uma distribuidora, provavelmente de uma revenda que não veio com IPI, mas lá atrás na cadeia ele teve a incidência desse IPI e eu preciso considerá-lo na reprecificação. E essa reprecificação vai mudar os preços de compra para mais ou para menos. Alguns itens vão ficar mais barato, enquanto outros itens, senador, vão ficar mais caros, naturalmente. Esse é o jogo da neutralidade que se persegue com a reforma tributária. E eu preciso isolar essa análise dos preços de compra dos créditos tributários. Muito está se falando na neutralidade, no aumento da base de créditos, mas os créditos não valem absolutamente nada se nós não estendemos a relação deles com os débitos. O que vale ao final é quanto nós vamos recolher e não quanto nós temos só dos créditos. Nós precisamos fazer essa análise de maneira conjunta e é isso que eu vou mostrar a vocês também. E o que fica para o contribuinte, para a empresa poder tomar as suas medidas é o preço de venda. É aqui que ela vai poder determinar, então, esta reorganização da sua sistemática de definições de preços de compra e preços de venda na relação com os seus clientes. Porque se o fornecedor aumentou ou reduziu os seus preços, o crédito ela não controla porque é da lei e nem os débitos porque está também na Constituição Federal e agora no PLP 68, como nós estamos vendo. Então, que preços de venda devem ser esses? E aqui eu trago um exemplo real de uma empresa específica, uma indústria, que até então nós estamos tratando como a indústria grande beneficiada, a grande beneficiária da reforma tributária, e nós vamos ver que não é bem assim a realidade. Essa indústria, ela fatura só em vendas de mercadorias 23 bilhões de reais ao ano, é uma grande indústria, e ela vai passar a faturar, então, se nós tirarmos os tributos atuais e colocarmos os novos tributos, ela passaria a faturar menos, porque agora o tributo já não está mais por dentro do preço, o tributo está por fora. Então ela passaria a faturar 22 bilhões. Para quem está acompanhando na tela, é a primeira linha, ou seja, uma redução de 1,6%. Quando nós colocamos a análise, a lupa sobre as entradas, sobre as compras dela de mercadorias e de serviços, vocês vão ver que ela tem uma redução nos preços de compra das mercadorias, o que é esperado, mas tem um aumento de tributação e logo um aumento de preço na aquisição dos serviços. Quando nós vamos apurar, então, o tributo efetivo, que é o que nos interessa, não é o quanto nós vamos recolher entre créditos e débitos dessas empresas, aí sim nós temos a grande surpresa de um aumento tributário de 9,2% nessa empresa. Números reais, pessoal, isso aqui é a vida lá fora. É como as empresas estão olhando para a reforma tributária e vão determinar as suas ações a partir de então. Elas estão mudando as suas estruturas de compras, de vendas, suas estruturas logísticas em razão desses números e não apenas daquilo que se está interpretando ou dizendo sobre a lei. E vejam que essa empresa ela perderia 300 milhões de reais se o cálculo fosse esse. Ou seja, nós não podemos partir de uma premissa de que os preços estão soltos.
no sistema. As empresas não querem perder com a reforma tributária. Então é lógico que ela não vai topar fazer isso. Então, se todos os fornecedores, né, todos eles repassassem a redução ou aumento de preço de acordo com a nova tributação, qual seria esse novo preço, então, para manter a venda? Vejam que estas empresas, agora sim, unificadas, todas aquelas da análise, da base que nós fizemos aqui de quase 500 bilhões de reais de faturamento total, vejam que elas estão aumentando o seu preço de mercadoria em 2,86%, em 14,38% as suas vendas de serviços, para que elas possam agora, com o novo sistema tributário e com o repasse dos descontos dos preços de compra dos seus fornecedores, resultar zero. Ou seja, elas não perdem e elas não ganham com a reforma tributária. Esta é uma das premissas. É claro que há empresas que querem ganhar com a reforma, é claro que há empresas dispostas a reduzirem sua margem, porque estão em mercados de commodity. Há muitas outras variáveis aqui nesse conjunto de análise. Mas nós precisamos partir de uma premissa. E a premissa é de que ela não ganha e nem de que ela perde. Esse resultado é um resultado antes de aplicar a folha de vários outros encargos aqui, obviamente, dessa empresa, que não vem na análise da reforma tributária sobre consumo. Eles estariam lá nas outras análises ainda do nosso DRE ou do nosso balanço. Então, os preços precisam ser ajustados para cima ou para baixo, item a item, operação por operação, estado por estado, município por município. É assim que se faz o recálculo dos preços. E não um chute no escuro. É uma aventura de cálculo matemática de que as empresas jogariam os números para cima e descobririam os novos com a reforma. Isso não existe. Nós precisamos olhar o número real. Isso leva tempo e é trabalhoso. Exige esforço comercial, de renegociação, de definições de contratos, além do impacto tributário e o impacto na contabilidade, que são óbvios aqui. Vejam que nós levantamos nesse estudo todos os itens que terão aumento de preço. São 583.184 itens que vão ficar mais caro. Enquanto nós teremos outros 1.190.590 itens que vão ficar mais barato. Mas quais são os que ficam mais caros e quais são os que ficam mais baratos? Aqui em Senador Exaussi, os empresários vão recorrer para saber fazer essa conta. Quem vai ser onerado com isso? São os contadores, obviamente. E os empresários que não conseguirem se adaptar a tempo. E os contadores que não conseguirem entender sequer a legislação em tempo. E quem dirá adaptar sistemas num curto espaço de tempo? Para a Receita Federal é muito fácil, porque ela tem dinheiro infinito para fazer adaptação e desenvolvimento sistêmico e tem pessoas muito competentes. Mas essa não é a realidade da maior parte das empresas. Esta não é a realidade do Brasil. Muito bem, então vamos ver só. Falar que temos mais créditos é uma grande ilusão, né? Porque para muitas empresas isso não é uma verdade e também tem o aumento do débito. Então só olhar crédito não adianta, como eu já disse aqui. E se gera mais crédito, também gera mais desembolso de caixa. Muito se falou aqui antes, né? Os que me antecederam sobre esse impacto. Nós calculamos, vejam que nessas empresas da análise são 2,8 bilhões de reais de impacto de capital de giro. Dinheiro que custa. Porque o dinheiro não é de graça. Não é só pagar antes para o fisco e depois volta. Isso custa e custa muito dinheiro, às vezes mais do que o próprio tributo. Vamos olhar então agora essa cadeia crítica que existe aqui, que muitos também que me antecederam falaram do Simples Nacional. E eu trago números. 236.082 empresas são fornecedoras destas aqui que foram analisadas. Ou seja, as empresas da análise compram de fornecedores do meio do Simples Nacional e se elas não fizerem nada, elas compram hoje 6,4 bilhões de reais, elas perderiam 1 bilhão de reais de créditos. Os senhores acham realmente que essas empresas estão dispostas a perderem 1 bilhão de reais de créditos? É lógico que não. Elas vão mudar de fornecedor ou elas vão exigir que essas empresas do Simples Nacional migrem de regime tributário. E parece fácil quando a gente diz, é só fazer a opção. Migre então para o sistema, para o regime regular. Senhoras e senhores, são 6 milhões de empresas no Simples Nacional hoje no Brasil. 6 milhões de empresas que não estão habituadas, nunca na história delas, elas fizeram créditos e débitos. E agora nós vamos dizer a elas que elas podem operar a partir de amanhã como se elas fossem uma empresa do lucro real. Fácil assim. Não é.
Isso exige sistemas, cultura, processos, isso exige investimento, isso exige conhecimento também para que elas façam. Não vou nem entrar no tema de clientes aqui, mas também é um grande impacto. Quero falar que o secretário Bernardo Api, né, e ele é brilhante, isso é inquestionável, né, muitas das suas colocações técnicas, os seus estudos, seu desdobramento, sua resiliência, nada disso aqui está em discussão, muito pelo contrário, é uma análise matemática, numérica, né? Quero aqui parabenizar, inclusive, a todos que participaram da construção e participam. Mas ele disse aqui na última audiência, senadores Alci, ao senhor, ele disse: serviço financeiro tributa, mas dá crédito. Sistema mais inovador, referência internacional. Palavras dele nessa audiência pública. Bom, mas e as pessoas físicas que não tomam crédito? E os 15 milhões de MEIs que não vão tomar crédito? E as 6 milhões de empresas no Simples Nacional, elas ficam só com o débito? É isso mesmo? Deixemos elas, então, de lado, porque elas podem pagar mais, claro. Quem não pode são as empresas grandes pagarem mais pelo custo financeiro. Isso é um absurdo. Nós temos que tirar isso emergencialmente do PLP 68 para que a gente não onere toda a cadeia. É isso aqui que nós estamos vendo hoje, uma série de discussões sobre a alíquota, e a alíquota de 26,5% que nós consideramos, ela de fato reduz o recolhimento se nós considerarmos as mesmas bases. Eu vou mostrar isso a vocês. Isso aqui é a cadeia quando a gente olha para os fornecedores daquelas empresas do estudo. Essas empresas, então, saem de 470 bilhões de venda, vão passar a vender para o cliente dela 486 bilhões e, na prática, sai de 20,5 sobre receita bruta para 18,1. Eu trouxe o líquido também, porque o nosso 26,5 é líquido, mas não é 26,5. Você tem uma série de reduções do 26,5, então é importante a gente observar todos eles na conta final. Bom, 26,5, então, não será suficiente para manter a arrecadação. Isso é um fato matemático aqui, não tem achismo. Qual é o número para que se mantenha a arrecadação? 30,3%, sem o split payment. Com o split, estima-se que são 100 bilhões, não é, do gap que existe, então do hiato de conformidade. Se forem 200 a arrecadação, melhora o nosso número. Mas o fato é que com 100, nós caímos para 27,98%, ou seja, 28% de alíquota de IBS e CBS. Uma alíquota altíssima para fazer frente a tudo isso, mas garanto a todos que estão aqui, escrevam, anotem, gravem. Vai haver aumento de arrecadação. Eu não tenho a menor dúvida disso. São 28 páginas no PLP 68 e mais de 20 artigos para definir cálculo. Senhoras e senhores, coloquem aquelas 20 páginas no Excel. É impossível mapear a fórmula de cálculo dessas alíquotas. Então a base ela foi tão ampliada que nós estamos colocando locação, nós estamos colocando comodato, nós estamos colocando bonificação, brindes, programas de fidelidade, senhoras e senhores. Os pontos dos programas de fidelidade vão tributar IBS e CBS. Então a base vai ficar tão ampla que eu não tenho a menor dúvida de que vai haver aumento de arrecadação. E aqui, então, senhoras, para terminar, não há tempo suficiente para entendimento e adequação dos sistemas nas empresas. Nós temos 16 meses. Para o fisco dá para entregar. Mas o bloco K demorou muito mais tempo para ser desenvolvido e implementado. O E-Social demorou muito mais tempo para ser desenvolvido e implementado. Por que é que nós acreditamos que o Split Payment será entregue em apenas um ano e vai funcionar e ser implementado para todas as empresas num passe de mágica, senadores Alci, para todos os sistemas de contabilidade e RPs do Brasil. Então, nós temos mais de 50 ações hoje mapeadas que as empresas já precisam atuar. E digo a vocês, o nosso IVA não é IVA, o nosso IVA é um IVão. Não é? Com todo respeito a vocês e a todos aqueles que construíram e participaram disso, ele se identifica como simples, né? Ele se diz que é bonitinho e tudo mais, mas ele dança carnaval, ele pula carnaval, ele come feijoada, ele bebe caipirinha. É um IVA muito diferente, é um IVA muito especial, é um IVA brasileiro e nós temos que tomar todos os cuidados com eles. Muito obrigado. Muito bem.